Meus queridos irmãos, conforme a saudação de Pedro, na sua segunda carta, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Uma saudação desejando aos irmãos a graça, a paz do Senhor. Normalmente nós dizemos isso quando saudamos uma igreja ou algum auditório, alguma coisa. Graça e paz, irmãos. Por quê? Aí nós estamos falando sobre essa graça. De onde vem essa graça? Como ela chegou até nós? O que ela ultrapassou nessa graça? Como essa graça aplicou, inclusive, o juízo? É a graça também. Então nós já vimos tudo isso na aula anterior. Vamos vendo hoje, que nós vimos aqui na aula anterior, essa parte aqui. Que Deus, desde a eternidade, pela sua graça, escolheu formar um povo. Nós já vimos isso. Formou esse povo. E renovou essa aliança. Ele foi renovando. E em Jeremias e Ezequiel, ele diz: farei uma nova aliança com esse povo. O povo já estava no cativeiro, né? O povo já estava passando o que tinha que passar, porque foi desobediente. Já disse, toda aliança, todo pacto prevê a cláusulas, digamos assim, de obrigações, deveres e direitos de cada uma das partes. No pacto de Deus, não. No pacto de Deus, o pacto é dele, a aliança é dele, ele inclui quem ele quer. Agora, esse que ele inclui, ele diz lá que a obediência é a sua parte, e se desobedecer, acontece isso e isso. Isso é normal em qualquer situação. Nós vemos isso ao longo da Bíblia, o que Israel passou porque desobedeceu ao Senhor. Então ele diz aqui que colocará um novo coração, dará um novo espírito, e nós sabemos disso quando somos convertidos. Muito bem, vimos que há uma profecia de Malaquias, né? Malaquias, o último profeta lá do Velho Testamento, dizendo que virá aquele prometido, virá primeiro aquele que o anunciará, né? Virá primeiro o mensageiro, que foi João Batista, que de fato veio, um pouco antes dele, mais ou menos na mesma época, né? Um pouco antes nasceu, e nós vemos que esse Messias prometido, o anjo da aliança, ele é exatamente Jesus Cristo. Nós já vimos isso também. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí nós vimos que João, o apóstolo, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e sem ele nada foi feito, se fez. Nós vimos isso. E também lá no 14 ele diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Nós já vimos isso, João 1,14. Então nós vamos continuar daqui, irmãos. Em Cristo, a aliança da graça tomou o seu formato definitivo. Deus já tinha isso em mente desde a eternidade. Quando ele prometeu lá a Eva, o seu descendente, tudo isso já estava, obviamente. Deus é eterno. Deus não fica mudando de ideia. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, Deus lembrou, isso é apenas porque senão não temos como entender. Ele escreve em palavras que a gente possa entender. Não é? Então, conforme o beneplácito de Deus, nós já vimos lá em Efésios 1, 5 e 9, nós já vemos que ele faz todas as coisas conforme o beneplácito da sua vontade, inclusive a nossa eleição, o nosso chamado, tudo nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele também nos revelou, ele nos desvendou esse mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nós vimos isso aqui em Efésios 1, 5 e 9. Então, irmãos, em Hebreus, o escritor aos Hebreus, especialmente nos capítulos 7 a 10, ali, ele deixa uma explicação, ali ele dá uma explicação detalhada de como Deus providenciou uma versão, digamos assim, avançada, um upgrade do seu pacto eterno com a vinda de Jesus, não é? Mostrando que a sua eterna aliança da graça se concretizou totalmente. 13, 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21, ele diz assim: ora, o Deus da paz, né? Lembra da graça? Graça e a paz. O Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas,
pelo sangue da eterna aliança. Nada de novo. O novo é que ele chegou. A boa nova do Evangelho é que ele chegou, mas isso já estava tudo predito e prometido várias vezes no pacto da sua aliança eterna. Então, a aliança eterna, para que vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprir a sua vontade. A cláusula do pacto nos que nos concerne é fazer a vontade de Deus. O resto é tudo por conta dele. Até a força, o poder para fazer essa vontade dele é dele, em nós, e que se manifesta através de nós. É isso, irmãos, que nós estudamos em Efésios também. Entra em todo canto da Bíblia. Então, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. É Ele quem faz isso. Ele é o pastor das ovelhas, que é Jesus, aquele que da agora nós lemos, né? O anjo que vocês estão esperando, chegou o profeta prometido a Moisés, o descendente prometido a Abraão, o descendente prometido a Eva e Adão. Ele chegou e veio pelo sangue da eterna aliança. A aliança não é nova, é eterna. Vos aperfeiçoe em todo bem. Para quê? Para cumprirdes a sua vontade. E é Ele mesmo quem opera em nós o que é agradável diante dele, por Cristo Jesus, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, isso está dito tantas vezes na Bíblia. Tantas vezes está dito isso na Bíblia, que o Senhor é quem nos escolhe. Escolheu, nós vimos aqui, foi Ele quem escolheu Abel e não escolheu Caim. Aí Caim matou Abel. Ele deu um novo descendente a Eva, Sete, porque esse Sete Deus deu um novo descendente. Caim não era descendente, Caim era descendente da serpente. João disse que ele era filho do diabo. Então, tudo isso faz parte do plano, do pacto da graça de Deus. Se nós não entendemos, nos humilhemos diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho como entender certas coisas, mas eu creio em Ti. Eu sei que Tu és meu Senhor, eu sei que Tu me escolheste. Por isso o Senhor está me revelando tantas coisas. O que eu não tenho condição de entender é porque não é para entender ainda. Como ele disse a Pedro certa vez: não entendes ainda. Quando chegar a hora, tu entenderás. Ele disse para Pedro isso uma vez, desse jeito. Então, irmãos, olhem só. Aqui nós vemos, mais uma vez, é Ele quem opera em nós, como ele diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Não é? É Ele quem opera, e Paulo diz: olha, como vocês foram obedientes aos filipenses, que era o povo que ele mais se identificou, o povo mais chegado a Paulo foram os filipenses. Aí ele diz: olha, vocês foram obedientes na minha presença, pois muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Que salvação? Essa salvação da graça. Aí Paulo emenda logo para que ninguém, por acaso, venha pensar que a salvação é minha, porque eu consegui, eu tenho mérito, eu pratico atos de justiça, coisa desse tipo. Né? Aí ele emenda logo, sabendo, no entanto, que é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Paulo vamos dizendo aqui a mesma coisa. Para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Cristo Jesus, a quem seja a glória para todos sempre. Pedro diz que é no seu poder, ele nos concedeu todas as coisas para que façamos a sua vontade. Pedro diz isso. Aos Efésios, Paulo diz isso. É o seu poder, é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que poder? O mesmo poder que ressuscitou Jesus e o fez subir ao céu. Então, irmãos, nós precisamos saber dessas coisas. Tudo isso está nesse pacote do pacto da graça de Deus que nos escolheu. Muito bem. Então, aqui ele diz que será dado uma nova versão. Ele diz aqui do capítulo 10, 7 ao 10 de Hebreus. Esse escritor aos Hebreus não sabemos quem é. Há quem defenda que é Paulo, há quem defenda que não é Paulo. Eu sou dos que defendem que não é Paulo, até porque ele diz: orem para que eu vos seja restituído. Então não era Paulo. Esse que escreveu era pastor desse povo lá, deles. Né? Ele mesmo diz o que Deus fez através de seus apóstolos. Porém, então não era Paulo que escreveu isso. Né? Que nos pregaram anteriormente, então não era Paulo. Bom, isso não vem ao caso. Se não tem o nome de quem foi, é porque não era para ter e também não interessa. Muito bem, irmãos, então olha só. Então ele mostra, aqui nesses capítulos de 7 a 10 especificamente, ele nos mostra uma versão
melhor. O pacto da graça teve um upgrade, digamos assim. Ele ficou melhor. Com a chegada do Messias foi que chegou, digamos, a completude desse pacto da graça se completou no está consumado do nosso Senhor. Então, uma versão melhor, com promessas melhores. 8:6. Ele diz aqui, 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, repare que nós temos aqui ele diz vários melhores, mas ele diz que essa aliança tem base em superiores promessas. O Senhor Jesus, ele obteve um ministério muito mais excelente do que todos os outros profetas. Por isso que Deus disse a Moisés, suscitarei outro profeta, semelhante a ti, no meio do povo, mas ele não falará dele mesmo, ele falará de mim, a ele ouvireis. Pois é, então ele era muito superior. Aqui nós vamos ver aqui em Hebreus que ele diz que ele era um sacerdote superior, o seu sacrifício foi superior. Estamos vendo já. Então é uma versão melhor, com promessas melhores. 8:6. É uma versão baseada em um sacrifício melhor. 9:23-26. Né? Ele diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aqui ele fala até o 21. Cadê, irmãos? É o 23 até o 26. 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, lembre que Paulo fala que na plenitude dos tempos lá em Gálatas, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então observe que o sacrifício é muito superior. Ele está dizendo aqui, Hebreus ele faz uma relação entre o Levítico, o sacrifício de Levítico, né? Toda aquela lei cerimonial de Levítico foi tudo cumprido em Cristo. Ele faz essa explicação. Então ele está dizendo aqui que as promessas foram melhores, já vimos. O sacrifício foi muito melhor, baseado no sacrifício, é uma versão baseada no sacrifício de uma vez por todas, e não o sacrifício de coisas seculares, terrenas, não, foi coisa celestial que veio aqui para poder morrer. Então nós vemos aqui outro, o sacrifício oferecido por um sumo sacerdote melhor, 7:26-27. O sumo sacerdote era melhor também, né? Era Arão o primeiro, mas esse aqui era muito superior. 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então observe que esse sumo sacerdote é muito melhor. Nós temos visto aqui todas as coisas desse pacto, dessa nova aliança, digamos assim, da renovação dessa aliança, conforme ele prometeu lá em Ezequiel e em Jeremias, é muito superior. Tudo é muito superior, como nós estamos vendo aqui, os hebreus, o autor aos hebreus, explicando aqui. Nós vemos ainda, é uma versão garantindo uma morada melhor do que Canaã. A morada prometida lá na lei do início foi Canaã. E deu Canaã a esse povo. Pois agora é uma morada muito melhor do que a terra prometida, Canaã. Essa nova morada vai ser substituída pela nova Jerusalém. 11:16, aqui de novo ele diz: mas agora aspiram esses lá que ouviram as promessas de Canaã
e não chegaram a conhecer exatamente o anjo da aliança, ele está dizendo que eles agora aspiram a uma pátria superior. O próprio Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Daniel, Samuel, Jeremias, todo mundo, eles aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eles sofreram tudo que sofreram e não viram o anjo da aliança. Não viram o cumprimento da promessa na sua plenitude. Tudo aquilo era temporário. Vamos chegando. A lei do serviço de aio para nos trazer a Cristo, como Paulo diz. Então, irmãos, olhem só que maravilha. O autor aos Hebreus dando esse ensinamento a esses irmãos que haviam sido uma igreja pujante, uma igreja forte, e agora estava aos cacos. Os irmãos não compareciam mais aos cultos, não obedeciam mais seus líderes, estavam, como se diz, apostatando, se é que é possível isso, e o autor chama a atenção severamente. Além de lhe mostrar o pacto da graça, como esse pacto da graça, na sua completude, é muito maior do que o pacto da graça que os nossos pais viveram, ele chama a atenção. Olha, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Capítulo 2, versículo 3, logo no início. No capítulo 10, ele dá uma repreensão e chama a atenção do povo de uma forma extrema, tremenda. O povo, de fato, temeu o Senhor. O povo estava desconsiderando o Senhor, estava desconsiderando sua igreja, estava desconsiderando seus líderes. Então, muito bem. Agora, observem que coisa maravilhosa. No escritor aos Hebreus, né? Como o pacto da graça é eterno, aqueles que se beneficiaram do pacto chamado pacto das obras. Lá em Adão, a lei de Moisés é conhecido como pacto das obras, embora era pacto da graça mesmo, sempre foi. Por quê? Assim como havia graça na lei, a lei na graça. As duas não são diferentes. Quando Paulo diz que não somos mais escravos da lei, ele está querendo dizer que nós não temos mais que viver cumprindo aquilo para chegar ao Messias. Era para isso, a lei foi feita para isso, para nos levar ao Messias. Chegou o Messias, ele já nos ensinou, nós não somos mais agora escravos da lei. Agora nós já cumprimos em obediência ao Senhor, para agradar ao Senhor. Nós vimos agora e vamos dizer aqui, para fazer a vontade dele. É para isso que nós temos que cumprir a lei. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, e desses dois mandamentos está encerrada toda a lei. Toda a lei está aí dentro. Quando amamos a Deus, nós o adoramos, o reverenciamos, e o honramos, o respeitamos, e o obedecemos. E como o obedecemos, ele mandou que nós amemos o próximo como a si mesmo. Então, quem está amando o próximo como a si mesmo, está evidenciando o seu amor a Deus. E quem ama a Deus realmente vai materializar esse amor no próximo. Não tem como amar a Deus. Como João diz, quem diz que ama a Deus a quem não vê e não ama seu irmão a quem vê, é mentiroso. Isso está escrito na Bíblia. Às vezes eu digo uma palavra dessa na igreja falando aos irmãos, meio de gente fica irritado comigo, porque eu chamei de mentiroso, que eu chamei de hipócrita. Eu chamei nada. Eu disse o que está escrito na Bíblia. E o tanto de vezes que Jesus chamou os pastores de Israel de hipócritas, capítulo 23 de Mateus, é quase todo o capítulo ele chamando de hipócritas em todos os versículos. Irmãos, aquilo é tremendo, irmãos. Aquilo é tremendo, eram os pastores de Israel. Será que a diferença dos pastores de hoje? Eu garanto para vocês, não há nada de novo debaixo do sol. Por que os pastores de hoje seriam diferentes dos pastores daquele tempo? Por que os profetas de hoje seriam diferentes dos profetas do Velho Testamento? Não são. O pacto da graça é a mesma, o juízo de Deus é o mesmo, não é? Digamos assim, as penalidades em função da desobediência é a mesma, e aos seus filhos essa penalidade ou essas sanções são absoluta graça. Deus repreende a quantos ama, nós sabemos disso. Então está aqui, ele está dizendo que esses irmãos que faziam do pacto chamado pacto das obras lá na lei, que não é pacto das obras coisa nenhuma, mas assim mesmo, é assim que está escrito nos ensinamentos. Pacto das obras, lá no Velho Testamento, eles dependem, mesmo tendo cumprido, digamos assim, sua parte, os eleitos de Deus, o remanescente fiel,
mesmo sendo o remanescente fiel, salvo por Deus, eles dependem e esperam que a igreja de Cristo, aquela edificada a partir da pedra fundamental, o Senhor Jesus, e a partir do ensino dos apóstolos e profetas, essa igreja que é exatamente o alvo da nova aliança, né? Ou o Novo Testamento, eles esperam que essa igreja esteja completa, que não falte nenhum. Não perdi nenhum dos que tu me deste, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras, a profecia. Pois é. Então, quando ele ora, lá em 17, João 17, versículo 20, ele vinha orando até então só pelos seus 12. Aí ele inclui todos aqueles que vierem a crer na sua pregação. Sua quem? Pregação dos apóstolos, que virariam apóstolos. Então ele inclui a igreja, toda a igreja. Então, irmãos, olhem só. Ele está dizendo aqui que coisa tremenda, que esses heróis da fé, que nós, por causa da cultura católica, tendemos a santificar, é São não sei quem, São Paulo, São Pedro, São Moisés, todo mundo é santo, e a gente tem uma verdadeira, digamos assim, quase, como é que os católicos chamam? Uma verdadeira veneração por esses homens da Bíblia, como se eles, Davi, Salomão, como se eles fossem melhor do que nós. Não eram. Foi-lhes dado uma unção de acordo com a missão que lhes foi dada. Mas eles não eram melhor do que nós. Eles estavam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, do mesmo jeito que nós precisamos estar agora. Então o homem está confirmando aqui que esses santos lá da Bíblia, do Velho Testamento, do pacto anterior, chamado pacto das obras, a lei, que não é, como repito, não é pacto das obras, coisa nenhuma, é pacto da graça mesmo. Então nós vemos que eles continuam esperando por nós, esses do chamado pacto da graça, a partir de Jesus Cristo, para serem aperfeiçoados. Desde Adão, desde Sete, o novo descendente que Deus deu, Caim com certeza vai para o inferno, com certeza. João está dizendo que ele era filho do diabo, era descendente do diabo. Então, irmãos, nós temos aqui Hebreus 11, 39 a 40, o homem de Deus dizendo, olha, todos estes, os chamados heróis da fé que ele relaciona lá, Abraão, Moisés, um bocado de gente, Sansão. Então, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, que era o descendente de Eva, que era o descendente de Abraão, que era o profeta prometido a Moisés, o descendente de Davi, né, filho de Davi. Pois é, eles não obtiveram a concretização dessa promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Olha o que o homem diz a esses hebreus para eles entenderem a magnitude da graça de fazer parte da igreja do nosso Senhor. Como Efésios diz, Paulo disse aos Efésios, nós agora somos da família. Ele nos incluiu na família dele. Né? Ele nos incluiu. Esses hebreus aqui, que no caso são hebreus, já são descendentes desde lá de Israel. Deles são as promessas, deles são os oráculos, como está escrito, deles veio o Messias. O homem está dizendo, olha, aquele povo não viu esse cumprimento, vocês viram. Esses hebreus aqui ele escreveu agora, já foi depois de Cristo. Vocês sabem dessa história. Então ele está dizendo, olha só, esse povo não foi ainda aperfeiçoado, esse povo depende ainda. Por quê? Porque Deus proveu para nós uma graça muito superior. Uma aliança muito superior, como nós já vimos, com sacerdote superior, com promessas superiores, com sacrifícios superiores, com uma morada superior. Não podemos negligenciar tão grande salvação, como ele diz lá. Então, irmãos, olha só, eles, sem nós, não serão aperfeiçoados, ou não foram ainda aperfeiçoados. Do jeito que está escrito, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, o único ser humano que está no céu, entendido o céu como um local, né, é o Senhor Jesus. Segundo a Igreja Católica, está todo mundo lá em cima de onde? Só quem está lá é Jesus. O único ser humano, o corpo, o mesmo corpo, só que agora incorruptível, né, já na sua glória, o único ser humano que está lá é Jesus.
é Jesus. Quando formos para o céu, também iremos no corpo ressuscitado. Eu creio que o Deus que nós vamos conhecer no céu, seja onde for esse céu, ou onde a gente olha para cima, ou seja, aqui na terra transformada de novo em Éden, que eu creio que é isso que vai acontecer, é o Senhor Jesus. A plenitude da divindade é o Senhor Jesus. Todas as coisas serão convergidas para Ele, como nós vimos em Efésios. É o Senhor Jesus, o meu Senhor. É o nosso Senhor. Então, irmãos, esse escritor aos Hebreus está dizendo a esses irmãos aqui, aquilo que nós falamos que em Efésios, Paulo pede a Deus: Senhor, abre os olhos do entendimento desse povo, para que eles entendam a plenitude desse poder que lhes foi dado de serem feitos filhos de Deus, como João diz lá no capítulo 1, versículo 12 também. Mas foi-lhes dado, aqueles que creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos. Não foram eles que se fizeram filhos de Deus, não foram eles que se converteram. Foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no nome do Senhor Jesus. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar, e ninguém irá ao Pai se eu não o levar. Irmãos, isso é tremendo e nós precisamos saber, não apenas intelectualmente. Se isso não estiver dentro de nós, entendimento, coração, vontade, aí nós somos só religiosos, coisa que todo mundo é. Até os ateus, que dizem que não tem religião nenhuma, a religião dele é o ateísmo. É uma religião de alguma forma. Muito bem. Então, irmãos, tem seus rituais, do mesmo jeito, de alguma forma ele tem alguns rituais, embora negue. Então, irmãos, olhem só que coisa tremenda. Olhem só que coisa tremenda nós estamos vendo aqui, o que esse escritor aos Hebreus diz. Muito bem, ou seja, a graça de Deus para conosco foi tamanha, repetindo aqui, que nos igualou aos heróis da fé no Velho Testamento. Então, aqueles que ficam santificando Abraão, santificando Jacó, os camaradas chegam ao ponto de dizer que Deus mudou o caráter de Jacó, lá no Val do Jaboque. Jacó foi transformado. Foi não, meus irmãos. Jacó continuou sendo o mesmo servo que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe. Isso é invenção dos teólogos, querendo dar um jeito do homem ter algum tipo de glória. Jacó continuou sendo o mesmo espertalhão que sempre foi, digamos assim, enxergando as coisas. Lembram quando ele ia se encontrar com o irmão? Mandou um monte de jumenta de presente para o irmão, mas de certeza ele sempre foi. Por que ele não confiou simplesmente na proteção de Deus, digamos assim? Eu estou voltando para a terra, Deus mandou, então, não, orou lá para Deus, eu estou indo, meu irmão, se o senhor me der, eu lhe dou o dízimo de tudo. Tudo isso. Não adianta tentar encobrir nada, não. Aquele homem era um pecador como outro qualquer, e Deus o escolheu. Simplesmente isso. E Paulo diz tão claramente, lá em Romanos, ele escolheu antes dele terem cometido qualquer ação, para não dizer que esse pecou e esse não pegou. Ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Não houve modificação em Jacó, lá em volta de Jacó, coisa nenhuma. Que foi, Deus apareceu, o repreendeu e mudou-lhe o nome e pronto. Mas ele continuou o mesmo líder de Israel que já era, né? E que sempre foi. Deus sempre esteve com ele. Deus nunca repreendeu Jacó, nunca. Sempre esteve com ele em todas as situações. Aí é inventar que Deus mudou Jacó no volta de Jacó. Isso é conversa, a Bíblia não diz isso, coisa nenhuma. Os teólogos inventam essas coisas para quê? Para dar alguma glória para Jacó de alguma forma. Não é, o Senhor nos conduz, é o Senhor quem nos conduz, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores, merecedores da graça, carecedores da graça de Deus, o tempo todo. Se nós não tivermos essa consciência, vamos ficar achando que há alguma justiça própria em nós. Seja porque nascemos numa família cristã, seja porque meu pai é pastor, seja porque eu sou de uma família que tem não sei quantos pastores. Não tem nada disso. Quando somos líderes da igreja, devemos entender isso como uma responsabilidade tremenda, por causa da graça tremenda que Deus nos deu de liderar o seu povo. É só isso que nós temos que entender. Estamos o tempo inteiro. Aquele irmão que só tem um dom, digamos assim, lembra dos talentos? Foi Deus quem deu 5 talentos a um. Não foi ele que conseguiu esses talentos, foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu 4, ou 3, ou 2, ou 1. Foi Ele quem deu cada talento a cada um, conforme Ele quis dar.
Não foram os caras que mereceram aqueles talentos. Foi ele que deu a quem ele quis dar. Quantas pessoas conseguem se fazer iguais a Pelé, a Maradona, a Romário, hoje a Neymar em habilidades? Quantos conseguem se fazer? O treinador não é o mesmo? O técnico não é o mesmo? As condições de jogo não são a mesma? A bola, o campo, a concentração, não é tudo mesmo? Por quê? Que uns se destacam, Messi da vida, e ainda por cima meio doido. É Deus quem dá esses talentos. E ele faz isso para louvor da sua glória, o cara reconheça ou não. Eu gosto muito de ouvir música, irmãos. Eu ouço música quase o dia todo, aqui em casa, estudando, e tem um som tocando em algum canto. E às vezes, quando eu vou descansar a vista, eu fico ouvindo a letra da música tocando e digo, meu Deus, o Senhor deu esse talento a esse camarada, e ele sequer sabe que o Senhor lhe deu esse talento para louvor da sua glória. Então ele não está louvando o Senhor não, mas eu estou louvando o Senhor pelo talento que deu a ele. Ele nem sabe. Então eu oro por aquele cantor. Ah, se o Senhor salvasse esse cantor, o Senhor deu um talento tão grande a ele, tão bonito. Pois é, irmão, nós dependemos da graça de Deus o tempo inteiro. Não há ninguém melhor do que ninguém, não. Nem pior. Nem pior. Todos somos pecadores. Agora, como nós temos valores corrompidos, nós tendemos a dizer que fulano de tal é muito honesto. Não existe muito honesto. Ou ele é honesto, ou é desonesto. Não existe muito honesto. Não é? Mas nós temos esses valores corrompidos e entendemos que uma meia-verdade é meia-verdade. Meia-verdade é mentira inteira. É mentira completa. Então nós precisamos entender isso. É por isso que engolimos pregações bonitas como se fossem verdadeiras e não são. Porque nos são agradáveis. Promete uma graça de Deus sem dizer que nessa graça está o juízo, como nós vimos aqui em Israel. Ainda há pouco. Irmãos, o juízo de Deus ali em Israel é simplesmente terrível. Ali naquele lugar onde ele diz, colocarei um novo coração. Qual era a situação do povo? E ele diz por que ia fazer aquilo. Na próxima aula, nós vamos voltar a esse assunto lá de Ezequiel e de Jeremias e mostrar qual era a situação que o povo estava, em que situação eles estavam, por que estavam naquela situação, e Deus lhes prometeu, eu vou restaurar, eu vou tirar vocês, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. É essa a realidade que pastor nenhum diz. Ele só diz o lado bom do negócio. Ah, vou te resgatar, vou juntar vocês de todas as partes do mundo, vou levar para a terra que eu digo. Mas ninguém diz qual era a situação. Pois é, meia verdade é mentira inteira. Um lado só da moeda, sem mostrar o outro. Glória, sem mostrar que antes da glória vem a cruz. E isso está no pacto da graça. A cruz está no pacto da graça. Meu Deus, se não fosse a cruz, não haveria o pacto da graça. Foi exatamente na cruz que o pacto da graça escutou e disse o anjo do pacto, está consumado. Olha, irmãos, a cruz é a vergonha, digamos assim, do cristianismo, mostra a vergonha do pecado e é, ao mesmo tempo, a maravilha da salvação. Ali na cruz está toda a ira de Deus, todo o ódio de Deus contra o pecado, como ele diz, né? E está o amor de Deus. Aquele Deus amou o mundo de tal maneira, todo mundo diz esse versículo, que maravilha. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém sabe o que é que quer dizer deu seu Filho unigênito. Crucificou o seu Filho unigênito numa cruz, para que todo aquele que lhe crê não pereça. O que é não pereça? Não vá para o inferno. Mas ninguém diz isso com essas palavras. Aí a repetição do versículo, que é uma espécie de reza, não tem valor nenhum. Não tem qualquer profundidade no conhecimento. Só sei que Deus nos amou. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Pronto, Deus nos amou. O que interessa? Deus nos amou. O resto é só enchimento de versículo. Deus nos amou. Irmãos, precisamos conhecer o pacto da graça. Precisamos conhecer o Senhor do pacto. Então, olha só, irmãos. Esse herói do Velho Testamento, ele confirma apenas, quando ele nos igualou a esse herói do Velho Testamento, que nós tendemos a idolatrar,
como a Igreja Católica, ele nos igualou a esses homens, e isso confirma a eternidade da aliança. Se ele nos igualou a Moisés, a Abraão, a quem quer que seja Davi, então a aliança é a mesma, realmente. A aliança é a mesma. Se esses camaradas todos, como ele diz aqui, estão esperando por nós para todos sermos glorificados juntos, então isso é a prova clara de que o pacto realmente é eterno. Ele teve desdobramentos, porque foi acompanhando a evolução do entendimento de uma massa de escravos para a formação de um povo com identidade própria, com idioma próprio, com lei própria e com terra própria. São elementos necessários a que seja uma nação, em qualquer lei está escrito isso. Então, irmãos, olha só, nós fazemos agora em Cristo Jesus parte do mesmo corpo, como Paulo diz em todas as suas cartas. Agora aqui em Gálatas, nós vemos agora, somos todos filhos de Abraão, diz lá aos Efésios, ele anulou a inimizade que havia, o muro da inimizade ele quebrou. Agora, nós somos todos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Pois é, somos filhos de Deus, quer seja judeu ou gentil, quer seja da velha aliança, quer seja da nova aliança, quer seja, como se diz, do pacto das obras, quer seja do pacto da graça. Todos estamos em igualdade de condição. Gálatas 3, já lemos ainda agora, 28 e 29. Não há negócio de judeu, grego, não existe isso. Homem, mulher, velho, preto, branco, não existe isso. Todos 3, 28, 29, escravo, mestre, chefe, dono. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele fala isso aos Coríntios, ele fala aos Efésios, é um corpo, é um só espírito. Todos somos membros do mesmo corpo. Então, olha só, irmão, é por isso que nós não podemos negligenciar a tão grande salvação. Hebreus 2:3, como eu disse para vocês, no início logo do livro, o homem diz isso. Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Não podemos negligenciar a uma salvação. Quando conhecemos essa salvação, quando conhecemos o pacto da graça, quando conhecemos o Senhor do pacto, não podemos fazer pouco caso do negócio desse. Não podemos fazer pouco caso. Muito bem. Então, irmãos, muita atenção. Com base nesses textos que lemos agora aqui, agora esses últimos que a gente leu, nós também podemos afirmar que todos aqueles que não são discípulos de Jesus, que não ouviram o seu chamado de negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo, obviamente estes não podem estar nessa aliança da graça de Deus. Né? A gente aprende em seminário que não deve nem dizer isso, mas tem que dizer, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Então, aquele que não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse não é de Deus. Paulo diz isso lá em Romanos 8. Quem não tem o Espírito de Cristo? E quem é que tem o Espírito de Cristo? É aquele que foi salvo pelo poder, que não foi nada mais, nada menos do que o poder que ressuscitou Cristo. É exatamente essa força desse poder que tem que estar em vocês para que vocês se mantenham na batalha espiritual, como vimos isso nas aulas anteriores, em Efésios, a armadura do Espírito, ou no resumo da carta de Efésios. Nós temos que saber disso, irmãos. Então, uma pessoa que não anda de acordo com esse ensinamento do Mestre, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, que não anda de acordo com os ensinamentos dos apóstolos em suas cartas apostólicas, sem nenhuma dúvida, não está incluído nesse pacto da graça. Sem nenhuma dúvida. Aí não é questão de juízo de valores, não é a própria palavra que garante isso, irmãos. Então, olha só. Por isso, nós afirmamos que sobre a salvação não pode haver duas concepções. Não pode haver dois entendimentos diferentes. Não pode. Afinal, a nossa concepção sobre a salvação, o nosso entendimento sobre o plano eterno de salvação, isso é fundamental para o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Qual é o maior mandamento da lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, ou seja, com todo o teu ser. E Jesus emendou logo. O outro semelhante a este, amarás o teu próximo a ti mesmo.
Disso depende a lei e os profetas. Ou seja, irmãos, se eu não tiver um entendimento correto da salvação, esse entendimento correto, obviamente, é pela iluminação do Espírito Santo, com base no entendimento da palavra. Se não houver esse entendimento correto, eu não estou nesse pacto. Não me foi dado esse entendimento. Então nós precisamos saber, irmão, nós afirmamos que sobre a salvação, vamos começar a próxima aula daqui, não há dois entendimentos. Certa vez, uma irmã me disse isso, intelectual, não, seu entendimento é diferente do meu, epa, doutora intelectual. Eu também sei o que é um entendimento acadêmico, eu também sei o que é o entendimento intelectual. Nesse caso que nós estamos falando aí, o entendimento da revelação de Deus não tem a ver com isso não. O entendimento da salvação que Deus dá a um salvo, Ele também dá a todos os outros. O conhecimento, o desenvolvimento disso é outra história. Aí pode haver alguém que cresceu mais do que outro, ele dá talentos diferentes a quem ele quer. Mas o dom da salvação, o entendimento da salvação, todo salvo a receberá de igual modo. O meu Senhor me salvou. Eu agora tenho que fazer a vontade do meu Senhor na medida do que me é revelado. Eu não posso fazer porque não me foi revelado. É assim. Então nós vamos retomar daqui, irmãos. Vamos retomar daqui a próxima aula, né, na sexta, e eu vou voltar àquele texto lá de Ezequiel para mostrar aos irmãos qual é o contexto que normalmente ninguém diz, nem ninguém sabe, só fala do lado bom. Eu vou levar vocês, sim, mas eu vou levar. Onde é que vocês estavam? Por que estavam lá? Porque eu mesmo botei vocês lá. Então nós vamos ver isso aí, dessas coisas, para a gente saber quem é o nosso Deus, para entender melhor como é esse seu pacto da graça. Por hoje, que Deus nos abençoe com a sua graça, a mesma graça que nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos adotou e agora nos santifica e nos conduz em triunfo. O seu triunfo, o triunfo do anjo da aliança que bradou, está consumado. O Senhor que virá nos buscar e nós haveremos de morar todos com Ele. Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite. Um beijão a todos.